Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 44 minutos. Hoje é terça-feira, dia 11 de maio. Veja agora comigo os destaques de hoje. Indústria do crime. Droga de alta qualidade era produzida neste laboratório em Glorinha, na região metropolitana. Quem mantinha esse luxo? Ladrões sem limites. Eles invadiram uma prefeitura e foram direto ao cofre. O crime aconteceu na fronteira. Será que encontraram algo? Atenção, grávidas. Suspensa a vacinação com Oxford AstraZeneca em todo o Rio Grande do Sul. Já saiba qual a orientação para quem já tomou a primeira dose. Noite de Libertadores de Inter na Venezuela. De Palmeiras, aqui na tela do SBT. E o golaço que o capitão do Tetra está fazendo fora do campo. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E dê nossa segunda dose. Muito bem, já começamos o SBT Rio Grande falando sobre a vacinação em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul. Deixa eu já chamar os meus colegas da redação, Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Bom dia. E também está com a gente o Lucas Abate. Afinal de contas, finalmente a nova remessa para a segunda dose da Coronavac está disponível nos postos aqui no Rio Grande do Sul. Mas a ansiedade para completar a imunização fez muita gente passar sufoco sem necessidade. Lucas, vamos explicar. A população está ainda muito confusa, com tanto atraso, com tantas datas, com tantas faixas de imunização. Afinal de contas, muita gente foi para a madrugada, inclusive, para a fila. Vamos esclarecer e explicar a todo mundo qual é a ordem de vacinação, Lucas. Oi, bom dia André e a todos que nos acompanham. Muita gente foi cedo sim, ainda durante a madrugada para a fila para aguardar para conseguir a segunda dose da Coronavac, André. Lembrando que isso não é necessário porque tem uma separação por faixas que a gente já vai detalhar. Só que André, nem todo mundo que foi para a fila, até mesmo quem chegou bem cedo, conseguiu se vacinar. E não foi por falta de dose, mas sim por falta de informação, André. Porque hoje, apenas as pessoas com 75 anos ou mais podem receber a segunda dose da Coronavac. E isso, claro, gerou muita confusão e a gente pode ouvir agora. Eu já vinha semana dia 4 e dia 5 e não consegui me vacinar porque tinha acabado a vacina no caso, né? Ontem eu liguei para cá e a moça disse que hoje começavam a vacinar. Mas não deram informação a respeito da idade, né? Então, o jeito que tem é ter paciência e voltar para casa e esperar um dia. Que dele a nossa segunda dose, que eles disseram que guardar. Que dele. O que foi feito a segunda dose? Tá difícil para nós, tá difícil. O pobre tá sofrido. A gente compreende a situação dessas duas senhoras. Uma tem 69 e a outra 59 anos. A primeira tinha 59 anos. Ainda não está nesta faixa etária para a segunda dose. Vamos explicar o porquê que isso está acontecendo, Glauco e Lucas. Porque na semana passada a gente mostrou a quantidade enorme de pessoas na fila de vacinação. Então agora, para a segunda dose, a Prefeitura criou esse sistema de limitação, para limitar através das faixas de idade. Não é verdade, Lucas? Isso, André. E hoje em Porto Alegre, lembrando, cada município traçou o seu esquema de vacinação da segunda dose. Em Porto Alegre, apenas quem tem 75 anos ou mais pode procurar a segunda dose da Coronavac. E são alguns lugares, a gente tem na tela esses pontos de vacinação, André. Tem na tenda do estacionamento externo do Shopping Bourbon Country, na zona norte de Porto Alegre,
que a trabalha das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. E também outras 12 unidades de saúde, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, atendendo esse público de 75 anos ou mais. Em Gravataí, André, o esquema é diferente, olha só, presta atenção. São 12 postos que vão aplicar a segunda dose para quem recebeu a primeira. Só que em Gravataí não é por faixa etária, e sim pela data da vacinação da primeira dose. Ou seja, quem está atrasado há mais tempo vai receber, quem recebeu a primeira antes do dia 27 de março vai poder receber a segunda hoje em Gravataí, nessas 12 unidades de saúde. É preciso atenção porque os postos têm horários diferentes. Alguns abrem até às 6h30 da tarde e, nesse caso, é bom consultar o site da Prefeitura de Gravataí para confirmar certinho o horário de funcionamento de cada unidade. André. E essa confusão toda criada justamente muito por não termos, né, em abundância, em doses suficientes, a segunda, a chamada 2D, que é a segunda dose, Glauco. Pois é, você imagina um engarrafamento, tá? Vamos explicar dessa forma. Quem está mais à frente tem prioridade. São as pessoas 75 anos ou mais, já estão com a segunda dose ali, né? Muitas vezes com um atraso grande. Quem está atrás, 69, 65, também tem direito. Imaginamos que no engarrafamento esses carros estão um pouquinho atrás. Eles vão passar, só que tem que esperar a ordem. Não adianta tentar passar adiante porque não tem vacina, André. Essa é a questão. E importante é o que a gente está fazendo também, essa prestação de serviços, orientando, porque é isso que a população tem que fazer. A informação, ela vem cada dia, né, de acordo com as... Cada dia de acordo com as doses, né, que estão sobrando e, a partir disso, através também da idade. No caso, aqui em Porto Alegre, 75 anos ou mais. Bom, na edição de hoje, nós vamos falar também sobre a polêmica envolvendo as gestantes, Glauco. Nossa Senhora, isso é uma preocupação. E a notícia que saiu hoje, André, né? Da recomendação das gestantes não tomarem a vacina da AstraZeneca, olha, deixou todo mundo ainda mais preocupado, né? Verdade. Bom, 11h51 agora. E você vai ver ainda hoje, a Anvisa suspende vacina da Oxford da fabricante AstraZeneca. A orientação é que seja seguida a bula do imunizante. Nela não consta a aplicação em gestantes. Eu tive as reações normais, os efeitos colaterais que já são previstos, né? Fui acompanhada pela minha obstetra, um pouco de dor no braço, uma sensação de resfriado, mas por 24 horas e depois eu já estava bem. Pois bem, daqui a pouco então nós vamos falar mais a respeito disso, orientar as mulheres grávidas e as puérperas, ou seja, que até 45 dias deram à luz, né, uma criança, são esse grupo que a Anvisa está aconselhando desde hoje de manhã cedo que não recebam a dose da vacina de Oxford. Mas daqui a pouco a gente vai atualizar todas essas informações também. 11h52 agora, atenção, porque um motorista de aplicativo que abusava sexualmente de passageiras, ele foi preso hoje aqui em Porto Alegre. Um homem de 30 anos e ele já responde a outros 4 inquéritos por estupro. E aí a pergunta, como que estava dirigindo? É o que nós vamos saber agora, tentar saber essa e outras questões com a delegada que é responsável por este caso, delegada Geise Lauri Rocha de Souza. Delegada, a senhora me escuta bem? Bom dia, obrigado por conversar com a gente. Bom dia, escuto bem sim, bom dia a todos. Sim, ele foi cumprido, né, o mandado de prisão preventiva deste estuprador, que na verdade havia abusado de várias mulheres, né, não somente em Porto Alegre, mas também na região metropolitana. Então nós temos aí indicativo de que podem haver mais vítimas deste agressor. E o importante agora, né, é que qualquer mulher, né, que esteja vendo esta matéria, que ali, desde o início de fevereiro, que é quando nós temos os primeiros relatos, né, de vítimas que foram estupradas por este indivíduo, que procurem, né, as delegacias ali na região de Alvorada, de Viamão, Gravataí, Porto Alegre também, para que a gente possa efetivamente dar andamento a uma possível nova investigação, porque não descartamos que tenham novas vítimas. Respondendo à pergunta, na verdade, ele usava a identificação de outro motorista, né, cadastrado nos aplicativos. Sim. Era mais de um aplicativo para poder efetuar as corridas, ele não fazia em seu próprio nome.
E, delegada, eu queria que a senhora explicasse como é que ele agia, se tinha algum local específico, porque a gente tem a questão de limitação de poder mostrar foto. Nós não podemos, por uma... na verdade, a lei de proteção impede que a delegacia forneça, mas em pouco tempo, certamente, a gente vai ter algumas características desta pessoa aí, porque é muito importante a senhora dizer como que ele agia, delegado, como que era, que tinha algum local específico aqui de Porto Alegre ou na região metropolitana, nos ajude a orientar se nós tivermos aí, se tiver mais vítimas deste homem preso hoje com 30 anos aí, abusador de mulheres. Infelizmente, né, neste momento nós estamos limitados de mostrar, mas foi encaminhado inclusive a coleta de material genético, né, porque foi possível nesta vítima de Porto Alegre aqui que a gente conseguisse coletar esse material para comparação. É importante a gente ressaltar que as vítimas tanto de Porto Alegre quanto da região metropolitana reconheceram ele, então ele foi reconhecido pelas vítimas como autor desses estupros. E o importante, né, é que ele se apresentava então, né, como motorista de aplicativo, levava as vítimas para um lugar mais ermo. Inclusive dessa vítima nós temos as câmeras de segurança da proximidade de um prédio em que aparece justamente ele com este veículo, né, que era um veículo escuro, e ele indo então em direção a esse local menos habitado. Ele andava armado, agrediu esta vítima e também ele roubou o celular dela, né? Inclusive, este celular nós localizamos, estava com a namorada deste indivíduo, né, que também foi ouvida, está sendo investigada. E ele agrediu essa vítima e levou a bolsa dela. Uma coisa que nos chamou a atenção, que a vítima, uma das testemunhas, inclusive que ouviu os gritos da vítima, que ela dizia, ela começou a gritar pela bolsa também, que ele levou a bolsa dela no carro, e ela lembrava que quando ela olhou para o banco de trás deste veículo, tinha outras bolsas de mulheres dentro. Meu Deus do céu, maníaco. André. Outras mulheres também foram vítimas dele naquela mesma noite, por isso que nós estamos aí alertando as mulheres, né, que muitas vezes, talvez por medo, por vergonha, não tenham feito registro de ocorrência, mas que procurem as autoridades para que possamos fazer a apuração deste indivíduo que já está preso. Glauco, 11h56 agora, só rapidamente, 11h56, estamos conversando com a delegada Geisilaube de Souza, ela que nos mostra um caso e a partir do momento que a senhora vai falando, delegado, a gente vai ficando assustado, porque essa era uma prática dele, pelo que a gente pode compreender, ele, além de abusar, roubava a bolsa e fazia uma coleção dentro do carro, tanto é que uma das vítimas já tinha percebido isso. Glauco. Delegada, esse rapaz aí é um monstro, tá? Mas eu queria tentar entender com a senhora o seguinte, mesmo que ele usasse um perfil falso de uma outra pessoa nos aplicativos, como isso não repercutiu até dentro dos próprios aplicativos, a partir das denúncias, de achar essa pessoa que teria o nome sendo usado por esse criminoso? Como isso não aconteceu? Como é que foi esse processo? E até porque tem a foto, né? Inclusive o aplicativo orienta para que as pessoas confirmem, não é? A fotografia, que às vezes ela é bem diferente da pessoa, né? É a foto da pessoa, mas é diferente, delegado. Na verdade, todas essas informações nós estamos apurando, inclusive, junto às operadoras, tanto que foi a partir dessas diligências que nós apuramos que ele usava um outro nome. A pessoa que emprestava este nome também foi ouvida, está sendo investigada, mas o que vale aqui é justamente o alerta, independente das diligências que a gente faça, junto com os aplicativos todos, ele é justamente isso, né? Que as vítimas verifiquem a foto, verifiquem ali as avaliações desses motoristas, né? Às vezes até tem motoristas que são conhecidos, tem referências de outras pessoas. O importante é que tenham cuidado, né? Porque ali ele se apresentava como motorista, chegava uma outra pessoa que não aquela que aparecia a foto e que acabou cometendo essa violência sexual contra várias mulheres. Essa vítima foi agredida, foi estuprada, ela acabou sendo, né, estuprada em Porto Alegre e ele largou ela no município vizinho, né? Largou ela no município de Alvorada, onde ela acabou pedindo socorro. Então, assim, e nós temos, como eu disse, né, neste dia que ocorreu este fato em Porto Alegre, ela lembra
de ter visto outras bolsas de mulheres no veículo, ou seja, então é bastante provável que naquela mesma noite talvez tenha havido outras vítimas que nós não descartamos no momento. Bom, antes da pergunta do meu colega Lucas, agora 11h59, nós estamos conversando com a delegada Geisilaure de Souza, um homem de 30 anos que foi preso. Atenção, gente, atenção, um homem que pode ter cometido muito mais crimes do que a delegada tem confirmado até este momento, principalmente desde fevereiro, né, delegada, aqui em Porto Alegre. Então, atenção, mulheres, familiares, há de se ter muito cuidado. Uma referência, como disse a delegada, é muito importante neste momento. Infelizmente, nós precisamos, sim, as mulheres mais ainda, precisam se cuidar. É muito difícil porque as pessoas precisam se locomover, as pessoas precisam trabalhar e ainda mais este cuidado que precisa se ter com, no caso aí de aplicativos. O Lucas tem uma pergunta para a senhora, delegada. Oi, bom dia, delegada. A gente ouve essa história e fica bastante revoltado, assustado também, delegada. Mas eu queria saber, esse homem ele já respondia a outros inquéritos por estupro e mesmo assim ele permanecia em liberdade? A senhora sabe em que condição era a liberdade dele? E também queria aproveitar para perguntar sobre a forma de atuação dele, se ele cometia os crimes no início da corrida, no final, desviava no meio do caminho e se ele tinha algum horário preferencial para atacar as vítimas. Tivemos delegada? Acho a gente vai refazer o contato com a delegada Geisilaure. É importante essa questão, que é o chamado modus operandi, né? A maneira como ele tratava, como ele lidava. E outra coisa, André, diga. Acumulava crimes, porque tem a questão da falsidade, tem a questão da agressão, do estupro em si. E já respondia a 4, 5 crimes, né, delegada? A senhora pode responder para o Lucas. Agora sim, refizemos o contato, por favor. Pode responder, já estamos lhe ouvindo, delegado. Travou de novo o sinal. Tivemos problema com o sinal. Oi, agora sim. Na verdade... É que travou. Travou o sinal. A internet nossa de cada dia, né, André? Infelizmente. Em meio à pandemia, nós usamos desta tecnologia justamente para manter o distanciamento. Mas precisamos enfrentar, sim, esses problemas aí com a transmissão, né, de sinal. Lucas, agora a delegada, por favor, delegada, vamos ver se a gente consegue agora. Me ouvem bem agora? Agora sim. Sim, na verdade, assim, ele tinha vários antecedentes, né, por receptação, por uso de documento falso. Esses estupros, eles aconteceram ali numa sequência muito próxima de datas, esses pelo menos que nós já temos a autoria e o reconhecimento dessas vítimas, né. Enfim, né, o importante é ressaltar que neste momento ele está preso. E uma questão que eu gostaria de salientar também é que nós temos muitos motoristas de aplicativo que são pessoas honestas, pessoas que trabalham, não dá para generalizar também, né, porque tem muitas pessoas que fazem disso o seu meio de sobrevivência nesse contexto da pandemia, e não dá para pegar esse indivíduo que usava um nome falso, na verdade, de outra pessoa, para abordar essas mulheres, né, ele desviava do caminho, ele ia para um lugar ermo e acabava, então, estuprando essas mulheres, agredindo e roubando essas mulheres, ou seja, né, um perfil, um modus operandi muito agressivo com relação a essas vítimas, ele foi reconhecido por várias mulheres, como eu disse, não só em Porto Alegre, mas na região metropolitana de Porto Alegre também. E o nosso apelo aí é que, se houver alguma mulher que tenha sofrido essa violência sexual, essa violência física, que procure as autoridades para que a gente possa apurar. Esse indivíduo está preso, né? Mas as investigações prosseguem. Muito bem, delegada Geisilaure de Souza, muito obrigado. Acho que é importante esse esclarecimento e reforçar, obviamente, né? Não podemos aí pegar um elemento e dizer que não podemos, em hipótese alguma, generalizar, muito pelo contrário. Agora, é importante que se tenha cuidado, né? As mulheres, principalmente, e mesmo com homens, infelizmente, há muitos criminosos que se infiltram. Né? André. E é um risco, tanto é o que esse homem, e como disse a delegada, ainda bem que ele está preso, mas sabe-se lá quantos outros crimes já cometeu, Glauco. Uma possibilidade é o usuário chamar ou a usuária, no caso, chamar uma motorista mulher, né? Que é o que vem acontecendo em muitos casos. As mulheres se sentem mais seguras quando uma condutora
é do sexo feminino. Também tem essa possibilidade. Ou pegar uma orientação de pessoas conhecidas, muito se faz isso, alguma referência, né? Porque eu não sei se todo mundo faz a conferência de fotografia e também não quer dizer muita coisa, né? Também não quer dizer muita coisa porque às vezes as pessoas estão com a máscara, né? Bem lembrado pelo Léo aqui, o motorista está de máscara, a foto nunca ela é muito nítida. Então, mais um cuidado. Importante que as mulheres que foram abusadas por esse homem, pelo que a delegada falou, desde fevereiro, né? A partir de fevereiro, que procurem a delegacia de polícia e isso que o Lucas questionou e a gente reforça. Uma das vítimas viu diversas bolsas na parte de trás do carro. Ou seja, ele violentava, né? Abusava. Meio maníaco também. Meio maníaco, exatamente, meio maníaco. E agora está sendo investigado quem são ou se tem ou não tem outras pessoas próximas, mas é isso, como disse a delegada, está sendo investigado. Você vai ver ainda hoje a indústria do crime. Droga de alta qualidade era produzida nesse laboratório aí que você está observando. Aqui em Glorinha, na região metropolitana, laboratório de droga, isso? Um laboratório de droga. Olha, um local, hein, ô Glauco? Um local que alta tecnologia, a gente quando fala de laboratório de drogas sempre imagina aqueles locais mais escondidos, né? Para disfarçar. Esse aí não, esse aí é com decoração, local com um design moderno. Quem mantinha este luxo? Daqui a pouco a gente vai trazer as informações. Muito bem, agora 12:05. Deixa eu chamar o Glauco agora, porque eu preciso de ajuda. Preste atenção nesta imagem. Outro cruzamento, onde é que foi isto, hein, ô Glauco? Camaquã. Não, de novo em Camaquã e de novo nessa esquina daí. Eu estava tentando lembrar, um acidente naquela esquina do Banco Bradesco ali, não é a primeira vez. Pois é, eu estava em dúvida, é a mesma esquina mesmo? De uma dos acidentes que nós mostramos, sim. Pois é, rapaz. Nós não conseguimos contato com a Brigada Militar, viu? Mas, a princípio, o motociclista que aparece aí perdeu o controle do veículo e caiu. Nossa. Por pura sorte, ou de repente ele tem algum parentesco com o Super-Homem, ele levantou rapidinho ali, como se não tivesse acontecido nada. Nossa. E saiu, sem mostrar dor. Imagem impressionante que foi flagrada por câmeras no centro de Camaquã, na última quarta-feira, dia 5, e que agora a gente teve acesso. Agora, Camaquã, que coisa, hein, André? O que está acontecendo? E muito nos cruzamentos, né? E olha, por muito pouco, ele se desequilibrou, o chão estava molhado, tinha chovido, se desequilibrou e caiu. Né? Aí são os dois, olha, isso? Esse é o outro acidente. Lembra também? Exatamente. É na mesma esquina, gente. Foi no dia 26 de outubro. No dia 26 de outubro, e ainda o carro bateu ali em outros dois, bateu no motociclista, mas o cruzamento perigoso, gente. O cruzamento perigoso. Será que falta sinalização, hein, André? Olha, eu não sei se é sinalização, se é alta velocidade dentro do município. É difícil a gente dizer a velocidade, no caso o motociclista de ontem, ele caiu sozinho, pelo que se sabe, né? Agora, na imagem da esquerda, que foi em outubro, olha que batida, meu Deus do céu, que batida. E não tem sinaleira, né? Não tem sinaleira ali, não tem sinaleira. O nosso assistente, Léo, aqui já está observando uma outra coisa. O que é, Léo? Fala pra gente. Uma placa de pare. Na outra vez a gente já tinha visto a placa de pare, mas é aquele negócio, né? Tá ali a placa, ó. Ali a placa de pare a gente consegue observar no poste aqui pertinho do toldo. Aqui assim, ó, tem uma placa. Mas, enfim, qualquer cruzamento nos dias de hoje, tendo ou não tendo placa, a gente tem que parar e tem que cuidar. Para quem está chegando agora, 12:07, mais um acidente no mesmo cruzamento em Camaquã, querida Camaquã, cidade do arroz, né? Aqui no sul do estado, conhecida pela plantação de arroz, a cidade de Camaquã. Então, a gente flagrou pelo menos esses dois acidentes nesta esquina, onde há faixa de segurança. A faixa de segurança, inclusive pintaram, porque lá em outubro, se a gente observar a imagem, eu acho que essa faixa de segurança ela está bem apagadinha. É verdade. Lembra que a gente até comentou que a faixa de segurança, faixa de segurança estava apagada na outra vez e não há sinaleira, chovia, porque olha só, o limpador de para-brisa estava acionado dos veículos e vejam que esse motociclista, eu não sei se foi por causa desse carro preto que ele foi desviar e se desequilibrou, porque o carro preto esse pega à esquerda, quer ver? Vamos rever a imagem aqui
Pode ser que ele tenha desequilibrado. Não, aqui, ó. Vamos ver um pouquinho antes, Na outra imagem a gente pode... Aqui, ó, para aí um pouquinho. Tenta voltar mais o início aqui, gente. Tenta voltar o máximo que a gente conseguir. Ó, não. Agora deixa para frente. Aqui, para aí. Esse carro preto aqui, ele pegou à esquerda. Talvez o motociclista, para desviar, perdeu o controle e veja que ele quase bate nesses outros dois carros, num escuro e num branco que estão no cruzamento e numa moto também que está arrancando. Quer dizer, ele teve muita. Não. Eu acho que ele se desequilibrou sozinho mesmo. Porque aqui ele já está Eu fico pensando até, né? André, eu fico pensando até nas condições dos pneus, né? Porque a gente sabe que com o piso um pouco molhado ali, quem já foi motociclista sabe. Isso aqui é um outro problema que tem nas cidades. Eles fazem o recapeamento e aí fica aquelas tampas, as tampas de bueiro ou tampa de abastecimento de água que tem, as tampas de ferro. Isso aqui é um buraco para o motociclista, hein, Léo? O Léo, que é motociclista, sabe muito bem do risco que isso oferece. E às vezes algum objeto no chão, ou mesmo areia, né? Uma série enfim, não importa. Importa que ele está bem. Agora, aqui foi um grande susto e fica mais uma dúvida que a gente coloca, ou um pedido também para que seja feito algo neste cruzamento, porque em outubro aquele grave acidente que a gente mostrou do motociclista e agora este ciclista que caiu também neste cruzamento aí. Muito bem, seguimos adiante. Meio-dia e 10 minutos e a Polícia Civil localizou um laboratório de drogas de alta qualidade. Local com design moderno. Prendeu 3 pessoas. Isto foi em Glorinha, aqui na região metropolitana. Lucas Abate. André, e sabe quando a gente mostra essas apreensões de drogas, muitas vezes tem aquele caderninho da anotação que tem o nome dos clientes, o horário das entregas. Esse aqui é diferente, André. Olha só, é um caderninho com orientações, com os produtos que devem ser utilizados para manter a droga de uma forma para ter mais qualidade, para valer mais. Usavam esses produtos aqui, anotação, André, 8 litros, 5 litros, enfim, tem algumas orientações aqui que eles utilizavam nessa estufa. Tá com a fórmula na mão, Lu? Produzir. Estou com a fórmula na mão, André, e com os produtos ali atrás, Esses são produtos que, segundo a polícia, são importados, de alta qualidade. E quer saber de um detalhe, André? Eles não usavam agrotóxicos, apenas produtos, outros tipos de produtos, ou seja, uma plantação, de certa forma, orgânica. Não é isso mesmo? O delegado Alencar Carraro, que coordenou essa investigação, era uma droga diferente do que vocês costumam encontrar nessas apreensões, delegado. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde. Em dezembro, então, de 2020, a partir de uma prisão de um universitário aqui em Porto Alegre, nós começamos, então, a estender esse trabalho e, a partir da análise de telefone celular, nós conseguimos, então, apurar informações de que haveria todo um esquema de produção e teleentrega de uma maconha de elevado teor de THC, um produto diferenciado. A partir dessas informações, com a colaboração, sobretudo, do Comando de Policiamento da capital, do setor de inteligência, de outros órgãos, nós começamos a monitorar alguns alvos por diversas cidades aqui do Rio Grande do Sul, inclusive fora do estado. E a partir do momento que nós identificamos, então, um sítio em Glorinha, então nós representamos por mandado de busca e apreensão, que foi deferido pelo Poder Judiciário, e no dia de ontem, então, nós conseguimos materializar as suspeitas que nós tínhamos. Um local realmente diferenciado para a produção de um produto diferenciado para clientes especiais. Havia toda uma estrutura, então, um pavilhão, estufas externas, estufas internas, um container com luzes, com controle de temperatura para a secagem, e informalmente os próprios presos nos disseram que havia todo um controle rigoroso de qualidade, que era livre de pesticidas, porque os clientes eram muito exigentes, eram então produtores de grande poder financeiro. Esses indivíduos que foram presos ontem não possuíam antecedentes policiais, eles eram pessoas de elevado poderio financeiro, pessoas que se passavam por empresários, e os clientes, então, eram pessoas que tinham condições de pagar um produto diferenciado. André, o que a gente tem aqui no DENARC é só uma parte da apreensão. A gente vai mostrar aqui, Aqui são as mudinhas, tá?
menores, depois mudinhas maiores e aquela seria, delegado, a fase final da fabricação, da plantação do produto. Essa árvore, André, o delegado trouxe só para demonstrar para a gente. Mas ao todo, delegado, quantos exemplares iguais a esses vocês encontraram lá? Sim, então aqui a grande preocupação desses indivíduos, desses traficantes, não era com a produção, mas sim produzir e entregar uma maconha com uma qualidade diferenciada. Nós apreendemos ontem mais de 120 plantas, apreendemos aproximadamente 1,5 kg deste produto, sendo que as investigações apontaram que cada grama era localizada, era vendida a R$50 a grama. Então, apesar de parecer ser uma pequena quantidade, isso gerava um valor bem considerável. Então, a estrutura realmente era bem importante. Aproximadamente estavam há 1 ano, então, já produzindo nesse local. E pelo que apuramos, havia uma grande possibilidade de aumentar consideravelmente essa produção, porque haveria uma demanda muito grande dos clientes, dos usuários de maconha, pois esse seria um produto, então, diferenciado, que haveria, infelizmente, um mercado consumidor à disposição. Muito bem, agora meio-dia e 15. Para quem está acompanhando a partir de agora, a gente conversa com o delegado Carraro, o delegado Alencar Carraro. Vejam e prestem atenção nas imagens que nós estamos mostrando. Uma produção de alta qualidade, aqui em Glorinha, região metropolitana. Está aí a imagem do laboratório. A polícia conseguiu identificar esta plantação. Delegado Carraro, dá a sensação de que essa droga ela era produzida com o mais alto cuidado possível, quer dizer, com orientações dentro de uma estufa especial, pelo visto, para conseguir chegar até a qualidade, quer dizer... há pessoas que têm um conhecimento aí de botânica, de agronegócio para conseguir orientar esse pessoal aí, não é verdade? Química, né? Sim. Bom, para que você tenha uma condição de analisar as pessoas que estavam dedicadas à produção e que foram presas ontem, elas falavam mais de uma língua. Inclusive chegaram a morar fora do Brasil, então são pessoas, apesar de sem antecedentes policiais, com grande poderio financeiro e que estavam dispostas a produzir realmente uma maconha de alta qualidade para clientes especiais. Informalmente, nós apuramos que havia diversas plantas com genéticas diferentes, porque os clientes, apesar de ter uma alta qualidade, exigiam algumas plantas específicas. Então havia todo um cuidado com a genética dessas plantas, para que fosse um produto livre de pesticidas, para que fossem utilizados então adubos especiais importados. Então realmente era um produto diferenciado. Nós conseguimos apurar alguns clientes aqui na cidade de Porto Alegre. Eram clientes que residem em áreas bem abastadas, de alto poder financeiro. E esse local realmente, ele infelizmente tinha toda uma estrutura, havia um pavilhão novo, havia, por exemplo, nós temos 2 pistolas Glock, que eram utilizadas para a segurança, são pistolas reconhecidas pela sua qualidade. Até nisso eles se preocupavam. A caminhonete que foi apreendida é uma caminhonete 2021, ano 2021. Então, assim, havia toda uma preocupação em produzir com tranquilidade para fornecer um produto diferenciado para clientes diferenciados. Imagina o patrimônio. Para a gente encerrar, Lucas, por favor. Não, só para mostrar novamente o caderninho de anotação de instrução, uma outra página aqui, André. Claro, a gente não consegue entender, é uma linguagem até bastante técnica aqui, 3 a cada 10 litros, 18 Olha o pH ali, ó. Mas, André, acredita que até o pH, e eles têm aquilo ali, ó, delegado, não é um termômetro, não. É algo para também conseguir analisar o pH, André, acidez, né? da água, da terra utilizada, a acidez, para verificar. E conforme o setor de qualidade, digamos assim, o pH tinha que ficar entre 5,5 e 7,0. Lucas. Essa era a margem aceitável do pH, Glauco. Não, só para terminar, dá para ter ideia do impacto financeiro, do prejuízo com essa descoberta da polícia?
Bom, apesar de as investigações elas se prolongarem aproximadamente 6 meses, nós acreditamos que nós temos um longo caminho a percorrer ainda, né? Então, a partir mais essas apreensões, desses telefones celulares que foram apreendidos, haverá todo um cuidado, então, em apurar essa repercussão financeira. Por exemplo, ainda nós não confirmamos esse sítio, se ele era da propriedade desses indivíduos, quais os bens que eles foram auferidos com a prática do tráfico de drogas, mas esse sim é um esforço que a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio do DENARC, fará para que a gente consiga, então, dar uma resposta, uma tomada de bens financeiros aferidos com o tráfico de drogas, porque a gente sabe que a repercussão financeira afeta bastante os traficantes, né? Muito bem. Queremos agradecer. Agora, a velha frase, hein? A velha máxima, quem planta, colhe. Não é verdade, delegado Carraro? Muito obrigado aí por ter conversado com a gente. É verdade. Muito obrigado, parabéns aí por mais esta operação e vejam esses locais aí, esse laboratório, tem toda, olha a estrutura, gente, é um plástico especial com proteção solar e tudo mais. E aquela luz ali, amarelada, me dá a sensação, Glauco, que tem a ver com o estímulo ao crescimento das plantas. Não tem, assim, estádios de futebol programado, lâmpadas especiais? Controle de luminosidade, me parece de temperatura. Que esta luz amarela aí da umidade, isso é muito importante, né? Muito bem, muito bem. 12h e 20 minutos agora, você vai ver em seguida. Tem muito esporte aqui no SBT Rio Grande, não é verdade? Inter na Libertadores, na Venezuela. Tem Palmeiras na tela do SBT. E tem ainda um ídolo batendo um bolão, só que fora de campo, fazendo uma baita jogada nestes tempos de pandemia. Em seguida, o esporte aqui com a gente. Bom, olha só, um recado bastante importante. Sabe por que quem faz comparação vem para TIM? No TIM Pré-Top são 8 GB de internet, WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas. É muita vantagem para quem ama estar conectado, curtir, postar e estar sempre em contato com os amigos, não é verdade? E olha só, calma aí porque ainda não terminou. Só o TIM Pré-Top tem o aplicativo TIM Mais Vantagens, com benefícios exclusivos e chances de concorrer a carros, motos e muito mais. Então, não perde mais tempo. Vem para o TIM Pré-Top e aproveite esse show de vantagens. Eu repito, são 8 GB de internet, WhatsApp incluído e muitos outros benefícios. Entendeu por que quem compara vem para o TIM? Então, olha só, no TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Saiba mais em tim.com.br. Atenção, redação! Que barbaridade é essa? Criminosos fizeram uma limpa em uma casa na região metropolitana. Glauco Paza, conta pra gente o que fizeram. Barbaridade. É o mínimo que dá pra dizer, viu? Isso aconteceu na última quinta-feira, no bairro Santa Fé, em Gravataí. Ação gravada por câmeras de monitoramento e a polícia já está de posse dessas imagens aí, inclusive, tá? Nós conversamos com o delegado responsável pela investigação, que nos informou que o dono do veículo usado para a ação foi encontrado, mas ele alegou que já tinha vendido o carro, só não tinha mudado a documentação. As autoridades ainda não sabem o valor do prejuízo que teve esta família. O fato é que eles chegaram de carro, efetuaram o furto, levaram tudo dentro daquele veículo ali. A polícia ainda quer saber exatamente dos donos, inclusive, qual foi o prejuízo exato e está à procura desse ladrão aí, ô André. Quem puder ajudar, né? A placa ali tá difícil de identificar, né? Tá difícil, mas eles têm como, né? Tem mais imagens, inclusive, de câmeras de monitoramento que podem ajudar a polícia nesse sentido, André. Foi aqui em Gravataí, é? Exatamente. Bairro Santa Fé, é isso? Santa Fé. Santa Fé. E olha só, encostaram, aí o momento que eles estão saindo de dentro, carregados. Quem tiver informação, procure a polícia mais próxima. E teve um acidente, gente, um acidente fatal, que interrompeu uma das faixas em cada sentido da BR-386, aqui em Canoas, foi no início da manhã de hoje. Infelizmente, uma idosa de 79 anos morreu na hora. O Lucas tem outras informações, parece que o trânsito já foi liberado agora há pouquinho, mas conta pra gente o que aconteceu, Lucas. Isso, André, esse bloqueio demorou bastante tempo para ser liberado. O acidente aconteceu no início da manhã, por volta das 7 horas, e o trânsito só foi liberado há pouco.
O acidente aconteceu no quilômetro 444 da BR-386, trecho ali entre Canoas e Nova Santa Rita, só para localizar todo mundo, bem próximo da rodovia do Parque. Esse acidente, André, essa idosa de 79 anos acabou falecendo no local, a dona Maria Leda de Freitas Viana. Ela estava no banco de trás de um dos carros envolvidos nessa colisão e, segundo o filho André, ela estava sem cinto de segurança. Nosso colega Diego Calovi também apurou no local que o homem que estava dirigindo, o filho dessa idosa, André, se distraiu tentando pegar uma garrafa de água que estava no chão da caminhonete e acabou perdendo o controle do veículo e por isso que essa colisão aconteceu. Esse foi um acidente que envolveu um Fiesta e uma Pajero e um dos carros, André, ainda acabou atingindo um ônibus. E o motorista desse ônibus contou para a nossa equipe o que ele presenciou, o que ele viu no momento. Pelo que deu para mim entender ali, o veículo prata, né, que é o Fiesta, ele estava me ultrapassando e a Pajero, que vinha sentido contrário, né, daí o veículo prata invadiu a pista desse veículo escuro aí, né, que foi a pista contrária e acabou colidindo de frente com ele. Na colisão, o veículo escuro foi arremessado para a lateral do ônibus ali, né, que foi o momento que eu ouvi o estouro daí. Nesse trecho, eu acho que não é duplicado, é isso? É mão simples, né, Lucas? Já é o trecho duplicado. Ah, já é duplicado, então? É o trecho duplicado, André. Isso, só que não tem aquele canteiro, aquela divisória entre as duas pistas. Então, são duas pistas sentido Porto Alegre, duas pistas no sentido interior. E até por isso, né, o Fiesta e o ônibus seguiam no mesmo sentido e o Fiesta estava à esquerda desse ônibus quando ocorreu a colisão. Então, é um trecho duplicado, só que não tem aquela divisória na pista como tem em outros trechos da BR-386. Ô, André, diga, tanto que a gente fala, mas nunca é demais falar. Tirar um segundo da atenção, seja na estrada, seja na rua, é muito perigoso. Aí você que vai mexer no rádio, vai mexer no celular, nem pensar, né? Simples ato de tentar pegar uma garrafa pode causar isso aí. Mas, infelizmente, é assim, André. As pessoas têm que ter atenção máxima. Não, olha, é assustador. Só para quem não pegou agora, meio-dia e 26 minutos, um acidente que aconteceu na manhã de hoje, aqui na BR-386. Quem teria provocado, então, o acidente foi a caminhonete, Lucas? Isso, André. A caminhonete, o motorista estava no carro com outras duas pessoas, a mãe dele no banco de trás, sem cinto de segurança. E no momento de distração, em que ele se abaixou para pegar uma garrafa de água, ele provavelmente invadiu a pista contrária e acabou se chocando com outro veículo. Aquele negócio, qualquer distração. Lembra quando eu contei de uma história de uma senhora que ficou tetraplégica porque foi pegar uma laranja que tinha caído enquanto dirigia? É a mesma situação, um segundo de distração numa rodovia onde está movimentada. Não havia ali a divisória. Passageiros, coitada dessa senhora, sem o cinto de segurança. É o que também a gente sempre pede e orienta. Sabe que tem gente que tem dificuldade de colocar o cinto ainda, mas é questão de costume, é uma regra, é questão de segurança. Enfim, tragédia que aconteceu, portanto, hoje de manhã da BR-386, a morte dessa senhora. Eu não sei se o pessoal do outro carro ficou ferido, porque eles bateram de frente no Fiesta, A violência do choque foi muito grande, né? Tem informações, Lucas, só para a gente completar a informação aí? André, ao todo 3 pessoas ficaram feridas. Certo. A idosa morreu, 2 no carro da Pajero e mais uma terceira pessoa que se feriu. Não temos informações se teve mais gravidade, se corre risco, mas todos foram encaminhados ao hospital e seguem em atendimento. O motorista, agora a informação que chega, ele teve as pernas ficaram presas nas ferragens por causa da batida de frente, imagina, uma caminhonete batendo ali nesse veículo menor, então teve as pernas ali, tiveram que levar para o hospital, para o HPS de Canoas. Então, pessoal, por favor, né, vai lá aquele pedido de sempre, muita atenção e muito cuidado sempre. Meio-dia, 28 minutos, um ladrão, um criminoso, invadiu uma prefeitura de Porto Mauá, aqui no interior do estado, quase na fronteira, e foram direto para onde? Para o cofre. Agora, será que eles conseguiram encontrar o que eles queriam? Será? Daqui a pouco a gente traz as informações. Mas aí, na imagem, a gente consegue observar Porto Mauá. Tá aí, ó, imagem da prefeitura.
Vem ali o criminoso se rastejando, de repente ele se levanta e olha, que horário aparece na tela ali? 8h21, às 8h21 da manhã, bem cedinho. Ué, não tinha segurança? E olha a roupa, ele estava com uma roupa camuflada, é isso? Roupa camuflada também. O sol aparecendo, 8h21 da manhã. Aconteceu no dia 9 de maio, daqui a pouco a gente atualiza e traz as informações. Agora tem um recado para todos vocês, da FAB, é um recado da EVT Assessoria, preste atenção. Temos novidade. Muitos dos nossos clientes chegam ao escritório com inúmeros problemas na carteira de motorista. Excesso de pontuação, multas indevidas e com risco real de perder mesmo a habilitação. A EVT Assessoria pode te auxiliar. Temos especialistas preparados para resolver o seu problema e evitar que você tenha a habilitação cassada ou suspensa. Ligue agora, olha aqui na tela, 51 3391 3852 ou manda um WhatsApp para 51 99770 2864. Calma aí que eu vou repetir. 51 3391 3852 ou manda um WhatsApp para 51 99770 2864. Ligue agora para a EVT Assessoria. Nós podemos te ajudar. Muito bem. Agora, hora certinha, 12h30. Vamos às informações. Há uma entrega nesse momento com relação à vacinação. Imagens ao vivo, governador Eduardo Leite, a secretária Anita Bergman, secretária da Saúde. Glauco, explica pra gente. Imagens, eu repito, é ao vivo. São câmeras frias, é isso? Exatamente. Essa é a cerimônia em que o governador Eduardo Leite faz a entrega de câmeras frias para municípios pequenos, considerados de menor porte. São câmeras de conservação de vacinas para prefeitos e municípios com menos de 100 mil habitantes. São 29 municípios da primeira Coordenadoria Regional de Saúde. Lembrando que são fundamentais para a conservação de vacinas, inclusive nós temos a vacina da Pfizer, né? Mas será que é Ultra Freezer esse ou é para Não. Ultra Freezer, na verdade, só para as capitais, né? O Ultra Freezer. Mas eles têm uma certa durabilidade, as vacinas, né? Vamos ouvir. Daí a secretaria ali está falando. Esses equipamentos teriam um valor unitário e conseguimos adquirir, em vez de 109 câmeras frias que estavam programadas, conseguimos comprar 310 equipamentos com o mesmo valor de R$2.100.000. Ou seja, 1/3 do valor projetado. Então foi possível com isso para beneficiarmos 194 municípios, levantamento esse que o COSEMS coordenou. Então, os municípios, as salas de vacinas... 194 municípios menores vão ser beneficiados, né, Glauco, com esses freezers, né, de conservação para municípios pequenos, ou seja, para atingir pequenos municípios aqui no estado. Tá certo? São câmaras, só para terminar, André, que tem capacidade aí, são 310 câmaras com capacidade para 200 litros, o que atende, segundo o governo, às necessidades dos municípios menores. Muito bem. Daqui a pouco a gente, inclusive, vai falar mais sobre a vacinação, inclusive envolvendo as mulheres grávidas e as que tiveram filhos aí entre até 45 dias. A Anvisa orientou a suspensão da vacina de Oxford para este grupo, mas daqui a pouco a gente volta a falar, porque agora chegou a vez do esporte. Hoje tem Inter em campo pela Libertadores e tem jogão aqui no SBT. Glauco Paz e Jeremias Werneck. Lembrando que nós falamos sempre para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. A bola está com vocês. Pois é, tem o famoso sextou, né? Mas agora tem o terçou, né, GG? Porque terçou no SBT, sempre tem jogo ao vivo da Libertadores. Você não vai perder o Palmeiras hoje aqui na tela do SBT. Mas antes disso... o Inter vai jogar na Venezuela, Deportivo Táchira, aquele mesmo, porque a tabela é assim, tá? Aquele mesmo que o Inter enfrentou aqui no Beira-Rio e deu aquela chapuletada, imagens da delegação colorada que fez uma maratona, né, GG, para chegar no local do jogo. Foi isso, né? Teve voo, teve via rodoviária,
Teve problema na internet? Bom, a gente sabe que na Venezuela nada é fácil. GG. Glauco, André, todo mundo que está com a gente, eu anotei para não me perder. O Inter saiu de Porto Alegre, foi para Manaus, de Manaus foi para uma cidade chamada Santo Domingo, que não é na República Dominicana, é na Venezuela. E lá, em Santo Domingo, o Inter trocou o avião pelo ônibus. E o Inter rodou mais 1 hora de ônibus até San Cristóbal, onde está nesse momento para o jogo contra o Deportivo Táchira. Então, é quase uma epopeia. É verdade, é verdade. E ao final de tudo, seria ótimo comemorar uma vitória. Encaminha a vaga, né, Jeremias? Exatamente. O Inter perdeu na estreia, mas se vencer vai estar muito perto, sim, das oitavas de final. Então é um jogo extremamente importante. Muita gente está dizendo, mas não sei o que. Tá... Não. É importante para encaminhar essa classificação o quanto antes, Glauco. Agora você estava falando aí, epopeia, foi de avião, foi para não sei onde, pegou lá via rodovia. Mas vem cá, não é uma Ferrari, que nem diz Miguel Ángel Ramírez? Então, se é uma Ferrari, tá tranquilo, pode ir qualquer, por ar, por terra, tá beleza, tá? Vamos ouvir falar o Rodinei. Te convido, GG, acompanhe o que o Rodinei falou. Afinal de contas, é o momento que é mais uma decisão para o Internacional dentro de uma competição que é considerada prioridade. Fala, Rodinei. Não tem jogo fácil. Libertadores, jogo na Bolívia, Venezuela, em qualquer canto, a gente tem muita dificuldade, como também os times que vêm de fora, quando vai para o Brasil, tem muita dificuldade de jogar contra a gente. Mas é isso, é continuar trabalhando, é lutar até o fim para, lá no final da Libertadores, conseguir esse título que é tão importante para o clube e para cada um dos jogadores também. E depois pensa no Gauchão, porque afinal de contas começa a decisão no final de semana, né? Agora, GG, quando eu falo esta palavra, este nome, o que vem à cabeça? Perguntinha marota. Dunga. Responde. 4. Aliás, eu vou mostrar uma coisa. Eu não combinei com ninguém. Segura aí, Glauco. Olha só. Eu não combinei com ninguém, mas eu vou mostrar. Se eu não mostrar um, você não tem nenhum outro gancho. Olha aqui que eu tenho. A camisa 8, aquela emblemática. Que relíquia, hein? Que relíquia. Muito bem. E aí o que vem à cabeça? É o título de 94, né? Exatamente. Capitão do Tetra, mas o Dunga, aí começou a ser escrita uma outra história na seleção brasileira, no futebol brasileiro. Mas o capitão do Tetra não é só tetracampeonato, não é só o técnico de futebol, não é o ex-jogador do Inter, o cara que teve no Japão. É um cara que tem um coração... Bom, não tem como medir. Bota no ar aí. Passinho à frente na solidariedade, por favor. Hoje a ação é aqui. Um sujeito com um enorme coração. E por trás desta máscara é capaz de ter um baita sorriso. Sim, é ele mesmo, capitão do Tetra, que dizem ser um histórico turrão. Quem me conhece, né, sabe que eu sempre fui assim. Na hora do meu trabalho, eu tenho uma postura, né? Dunga é o capitão da Seleção do Bem, time de voluntários que veio homenagear os profissionais da saúde. Ele é uma pessoa que está sempre ajudando o hospital. Há muitos anos o Dunga ajuda no hospital. No cardápio, hambúrguer temperado com muito amor. O ídolo mete a mão na massa, do pão, é claro. E também tem canja, na hora da foto. E cada um recebe de lembrança uma miniatura de Dunga. Mas o tamanho do capitão não se mede por lembrancinha. A Seleção do Bem ganhou reforços anônimos e famosos, como Tinga, D'Alessandro. Quando precisarem de mim, estaremos aí presentes, estaremos pertinho. Valeu, um abraço, parabéns aí, Seleção do Bem. Saiu às ruas, ajuda quem não tem o que vestir e o que comer, e muito menos artigos de higiene. Quero te agradecer muito, porque tu tens sido magnânimo. É difícil, nós já doamos mais de 238 toneladas de alimentos, né? O último trabalho como técnico foi em 2016, mas o capitão ainda respira futebol de todas as cores. Aliás, parênteses porque ele tá de olho no Inter na Libertadores. Adivinha onde? Onde? Futebol, SBT, esporte com qualidade. Voltando à Seleção do Bem, quem quiser ajudar, basta ir na página do projeto no Instagram. O importante é cada um
participar, se doar um pouco nesse momento tão delicado, né? Que tem muitas frases prontas, mas precisamos mais de atitudes, mais de ações. E convenhamos, nada mal jogar no mesmo time do capitão do Tetra, né? Legal, parabéns ao Dunga pela iniciativa e todo mundo convidado para ajudar. É só ir lá no Instagram. Ô Jeremias, vai lá, entra lá, doa aqueles negócios aqui, ó, arroz, feijão, roupa. Essas roupas de marca aí que você tem, doa um pouco, você não tá usando tudo, rapaz. Para com isso. É um figurino que não termina. Instagram aí para procurar. Tá, beleza então. Bom, enquanto isso, eu vou lembrando, hoje à noite, no cardápio, porco. Quem não gosta de um porquinho, né? Mas é o Palmeiras na tela do SBT, Libertadores da América, Independiente del Valle, esse time do Ramírez contra o Palmeiras. Acompanha aí. Nossa amizade que a gente tem, também que a gente campo, o entrosamento tá dando certo. Eu acho que o mais importante é a amizade. Ok, galera, juntos até o fim. Tá aí, Palmeiras do Luiz Adriano e tem muito gaúcho certamente torcendo pelo Luiz Adriano e companhia, né, GG? Com certeza. E tem paulista também aqui torcendo entre nós, né? Tem? Chefe, né? É verdade. Amém. Seja o que Deus quiser, mas que vença o Palmeiras. Beleza, foi bom ter lembrado. Cadê ele? Tá escondido, eu acho. Valeu então, GG. Convite feito. Hoje à noite, 9h15, a transmissão com o super time do SBT, tá? O jogo é às 9h30, tá aí o convite, ó. Independiente del Valle e Palmeiras, que para mim é um dos candidatos ao título. Senhor André Antônio Varnieri. Isso não é um nome, isso aí é uma... Hein, GG? Se tivesse um nome desses, com essa beleza, meu Deus do céu. Tá, e esse dinheiro... Me diz uma coisa aqui, ó. Vamos mudar de assunto. A chefia hoje deve estar torcendo, né? O Danilo não tá, não? O quê? Rapaz, ele quando tem jogo do Palmeiras, ele dorme com a camisa do Palmeiras. Que ele não lava desde o último título do Palmeiras. Sem falar que na mesa, até pouco tempo, tinha todas as relíquias aí, né? Do Palmeiras. E sabe que lá naquela casa é o seguinte, é colorado, é palmeirense... Então, eu não sei se tem condições deles se encontrarem na Libertadores, mas eu imagino que vai dar algum probleminha lá na casa aquela, sabe? Se eles se encontrarem na... Já pensou, hein? Se der esse encontro... A cara do Jeremias. Meu Deus do céu. Entendi uma coisa. Se der esse encontro, vai passar no SBT. Não, isso aí vai passar em Marte, na Lua, porque aí o chefe vai enlouquecer aqui. Só para terminar, GG... Será que teremos time titular do Inter, hein? É uma curiosidade que me ficou, porque tem decisão final de semana. E o que pesa aí, Glauco, evidente que essa viagem ela é pesada, tá, gente? A gente tem que considerar, mas o Inter vai jogar 9 vezes em um mês. Eu tô apostando que alguns titulares vão ser preservados, sim. Pois é, e só lembrando sempre que o Tyson não pode jogar no Gauchão, tá? Então vai jogar... Certamente essas partidas de Libertadores, o que tiver o Tyson, porque ele não está inscrito no Campeonato Gaúcho, né? E o Inter enfrenta o Grêmio, temos Grenal no final de semana, jogo de ida, porque a decisão é lá no outro final de semana, né, Jeremias? Então é isso aí, o cardápio de hoje é porco e a gente fica no aguardo aí do que vai acontecer com o Inter na Venezuela. André
Antônio, como é que é? André Antônio. André Antônio já tá bom. Varnieri. Hein, Jeremias, o Jeremias Werneck. Então tá, faz o convite aí de novo pra gente encerrar. 9h15, Glauco, André, todo mundo que tá com a gente. 9h15 tem Independiente del Valle e Palmeiras aqui no SBT. Um abraço, Jeremias. A gente se encontra amanhã de novo, 12h 43 minutos agora. Olha o que aconteceu em Porto Mauá. Preste atenção nessa imagem. Domingo. Aí, amanhecer de domingo, já estava bem claro. Um criminoso conseguiu invadir a prefeitura e conta em detalhes o que esse homem que estava ali com uma roupa do exército, o que é que ele estava fazendo? Conta em detalhes pra gente. Conseguiu ou não conseguiu chegar até o cofre, hein, Glauco? Conseguiu, mas isso é apenas uma parte da história. Agora chama atenção essa roupa, né? Parece que ele está dando uma passeada, fazendo a guarda do prédio. Uma roupa sugestiva, né? Só que é um larápio usando roupa camuflada, tá? As câmeras de segurança flagraram a chegada dele e também a saída, serviço completo. Aconteceu domingo de manhã, mas a malandragem dele durou pouco tempo. Durante a tarde, a Brigada Militar prendeu este homem aí. Na viatura, André, ele admitiu que tinha entrado na prefeitura e depois na delegacia preferiu ficar em silêncio. Ou seja, fui eu, mas não fui eu, tá? E com ele foram encontrados R$ 6.500 nos bolsos e, atenção, na cueca. Como o pessoal gosta de esconder dinheiro na cueca, rapaz. O dinheiro foi pego da prefeitura. A delegacia não recebeu nenhuma outra denúncia da administração municipal de que outras coisas tivessem sido roubadas. Ou seja, ele botou a mão na grana mesmo. R$ 6.500, André. Porto Mauá, que fica na fronteira, né? Fronteira com a Argentina, cidade limítrofe. E esse homem, quanto que ele levou, Glauco? R$ 6.500. Um pouco no bolso, muito na cueca. Na cueca, quer dizer, o pessoal bota na poupança, né? Só que na poupança da cueca, no caso ali, né? Entendeu, né? Agora, entendi. Mas agora ele era conhecido porque ele era um morador da cidade. Morador. E essa roupa, o que tudo indica, não tem nada a ver com exército, com porque são roupas até, essas roupas militar. a gente tem acesso para compra, né? Não se diga. Tá? Mas ele usou até para disfarçar, porque provavelmente, por ser uma cidade pacata, tranquila, não tinha segurança, né? Era o domingo de manhã. Eu imagino que seja uma cidade tão pequena, né, André? Que nunca tem movimento quase. As coisas lá devem ser super tranquilas. Até aparecer esse homem aí, né? Não, eu só não sei, tá me fazendo uma correção. Sim, a farda é do Exército. Qual é nós não dissemos isso? Do Exército Brasileiro. Não, mas eu acho que ele não tem nada a ver com o Exército. Não, é uma farda. Tanto é que eu disse, a gente tem lojas que vendem, né? Inclusive para os soldados, para troca de uniforme. Mas parece que ele está fazendo a guarda, né? Mas parece que está fazendo a guarda, como se fosse ali, faz pose e postura, inclusive, né? De como se estivesse fazendo a segurança. E ele estava com uma... Como é que se chama? Uma alavanca de ferro na mão ali para conseguir arrombar a porta e chegar até o cofre. Agora, como é que ele chegou no cofre? Será que ele arrombou? Ele saberia a senha? Como é que ele sabia onde é que estava o cofre, hein, Glauco? Isso é gente que conhece. Bom, isso aí é opinião minha já, tá? Não que a polícia tenha passado essa informação. Ele tinha acesso, conhecia como entrava, conhecia como abrir. E outra, R$ 6.500. Ele sabia até, de repente, que tinha dinheiro dentro do cofre, né? Ele estava ali, ó. Essa é a hora que ele tá pelo lado de fora. Ele tá com uma picareta, é isso? Uma barra de ferro, uma coisa assim, né? Um pé de cabra, talvez. Um pé de cabra. Eu tinha lido um pé de cabra, mas não parece um pé de cabra. Foi ali com um instrumento e com essa roupa, certamente, para se camuflar, né? Para disfarçar. E ali ele caminha pelo cantinho, né? Primeiro ele chegou se arrastando. Aí depois ele caminha com as mãos para trás, agora faz uma análise. Agora, será que não tinha segurança? Não tinha segurança, mas tinha as câmeras de segurança. Aí ele voltando, levou cerca de Deus está falando aqui, Deus é o pessoal que fica ali no switch, no controle mestre, que ele pegou 2 objetos, além de uma barra de ferro, um pé de cabra. Ele estava disposto. Se houvesse... Aqui, ó, ele ia abrir de qualquer jeito, tá? E foi pego logo na saída. E isso era domingo, porque de manhã a Prefeitura de Porto Mauá abre de manhã cedo, né? E foi por volta de 8h23, a Prefeitura acho que abre cerca de 7 ou 7h30 da manhã, pelo que eu tinha visto. E como era no domingo, então, ele aproveitou com a luz do dia. Ó, agora ele saindo, ele voltando. E ele já estava com dinheiro, é isso?
Ali agachado, Glau? Ele já estava com 6.500. Ele já estava... Bom, vamos interromper rapidamente, porque o governador Eduardo Leite está fazendo um pronunciamento agora sobre as doses, né? Sobre a vacinação. Vamos ver o que diz aí o governador. Uma preocupação que haja um certo descontrole da pandemia no Estado, um descontrole estadual da pandemia a partir dessa troca. Existe já a definição de um ponto de corte, um momento em que o Estado reivindica para si a decisão e garante a saúde pública? Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o modelo do distanciamento controlado foi criado há um ano, justamente para que nós pudéssemos ter um processo de abertura responsável, consciente, com critérios bem estabelecidos, analisando os 11 indicadores. E naquele momento era importante dar essa segurança para um processo de abertura, quando tudo estava fechado há um ano atrás, estabelecendo esses pontos de corte. Depois de um ano de convivência, a gente tinha uma fórmula mais matemática, né, com percentuais definidos, valores definidos em cada indicador. Aliás, ao longo do processo, ao longo deste ano, a gente foi fazendo ajustes pontuais no modelo, mas ele sofreu diversas alterações ao longo de um ano, até que a gente entendeu que era o caso, então, de fazer uma mudança mais profunda no próprio sistema, porque ele se tornou muito complexo para ser compreendido e sob muitos ataques. E a complexidade diante dos ataques acabou dificultando a sustentação do modelo. Bom, então, nós partimos por um novo sistema, porque já temos um ano de convivência, entendemos melhor... Essa é a fala do governador com relação ao fim de todos os protocolos do distanciamento controlado, e esse novo sistema, né, que a gente vai manter ainda durante a pandemia deve ser apresentado até o final desta semana pelo governador Eduardo Leite. O governador que agora de manhã fez a entrega de cerca aí de 300 geladeiras especiais para pequenos municípios, né, para fazerem a vacinação contra a Covid-19. Faltando 10 para 1, você vai ver depois do intervalo o alerta para as gestantes e puérperas, né, que são as mulheres que estão em quarentena no período pós-parto. Vacinação com imunizante da Oxford está suspenso em todo o Rio Grande do Sul. Isso depois, né, de um comunicado divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Daqui a pouco vamos explicar melhor. E você vai ver também, a polícia descobre uma fábrica de sabão em líquido falso. Sabão líquido falso aqui em Canoas, na região metropolitana. Já os detalhes. Um rápido intervalo e a gente já volta. Estamos de volta com a SBT Rio Grande, agora 12h54. Descoberto hoje um laboratório falso, né? Fabricava e vendia sabão líquido falsificado. Glauco Paz. Era só o que faltava, hein? Não, e eu achei que eles reutilizavam embalagens, mas acho que até a própria embalagem era falsificada, né? Que coisa, gente. Não, a que ponto nós chegamos, né? Uma ação da polícia com o Ministério Público e Vigilância Sanitária Estadual. Foram 4 mandados de busca em Canoas, Campo Bom e Porto Alegre. No bairro Niterói, em Canoas, foi localizada uma fábrica clandestina com a produção e falsificação de sabão líquido da marca Omo, como a gente viu aí nas imagens. Eram produzidos até 25 mil litros por semana. Agora, resta saber... Para onde foi parar isso? Pois é, resta saber a questão do consumo, se eles repassavam somente para revendedores, se eles se apresentavam como representantes desta marca. A polícia informou há pouco que 9 pessoas foram presas ou autuadas, sendo que dessas 3 eram consideradas cabeças dessa organização. Uma dessas pessoas, filho de um outro falsificador que já tinha sido pego em flagrante em 2018. Geração em geração, então. Quer dizer, vai passando, vão aprendendo e vão refazendo, André. Bom, para quem está acompanhando, a partir de agora, 12h56, não está entendendo o que é isso? Se houve algum problema com o Omo? Não. Aliás, até sim, porque é falsificação, né, deste sabão líquido. E um detalhe, Glauco, que a gente começa a observar, eu achei até que reaproveitava a embalagem, mas 25 mil litros por semana... É muita coisa. Eles mandavam produzir. Tá aí, então, tudo era produzido. A dúvida que eu tenho é o seguinte,
Qual é a serigrafia que imprimiu todo esse material? Porque da embalagem tu precisa ter uma serigrafia. É uma cadeia de produção, né? É uma cadeia de produção. Vejam só, a caixa corrugada, que é essa famosa caixa de papelão, tem uma que apareceu, inclusive com a proprietária da marca ali aparecendo. Quer dizer, é uma empresa que deve certamente recorrer e também com os prejuízos causados, imaginem só. São multinacionais, né, André? É lógico. E mais do que isso, o que tem dentro desse sabão, vai saber. Pois né? é. Vai saber o que tem e onde que foi parar. Isso que a gente precisava saber. Né? Em Olha quais a dica mercados, da polícia, André. Olha a dica da polícia. Você chega, de repente, num ponto de venda e confere o lote. Se todos os lotes forem iguais, o produto é falsificado. Porque o produto original tem lotes diferentes, tá? Então, isso é muito bom ficar de olho. Mas é só o que faltava, né? Comprar, pagar caro, porque a gente sabe que é caro esse produto, né? Sim. E aí, lava, mas não lava nada. E pode ser que estejam vendendo para mercados menores, né? Porque isso grandes mercados já têm né? outro. Sim, são fornecedores também. Certamente mercados menores. Agora, a gente tem que cuidar sempre. É a data de validade, a data de fabricação, o lote também. É incrível isso. Até porque o cheiro deve ser o mesmo, a textura, a cor, enfim. E os detalhes impressiona a qualidade, pelo menos do que a gente vê, né, da falsificação. Aí, será que nessas horas os caras não deveriam criar uma marca e produzir, então, algo registrado, decente, enfim, Pois né? Nesse caso eu te pergunto também, a exemplo daquele laboratório de drogas, deve ter alguém que conheça muito bem química, a parte de produção industrial, né, para fazer uma coisa assim tão quase perfeita. Se eles produziam nesse laboratório, sim, mas não sei se daqui a pouco compravam algum de baixíssima qualidade, preço baixo e colocavam, né, dentro dessa... Não sei aqui, estou tentando, mas vejam só a que ponto chega. E prenderam, portanto, 9 pessoas, isto aqui na região metropolitana, em Canoas. Né? Isso mesmo. Lembrando, 25 mil litros de produção por semana. É muita coisa. Foi então, por semana tinha isso. destino certo, porque muita produção, muita venda, né? E agora quem comprava sabia ou não sabia que era falsificado? Pois é outra questão que a polícia deve esclarecer. Agora, faltando 1 minuto para 1 da tarde, o nosso assunto é vacinação. Atenção, uma recomendação da Anvisa está espalhando aí preocupação, principalmente entre as gestantes e puérperas. O que são as puérperas? Aquelas mulheres que estão na chamada quarentena, período pós-parto aí de cerca de 45 dias. Hoje de manhã cedo foi publicado pela Anvisa uma nota orientando a suspensão da aplicação de doses da vacina AstraZeneca Fiocruz em grávidas. Essa mudança de orientação aconteceu depois que uma gestante que foi imunizada com esta vacina morreu no Rio de Janeiro, Glauco. Pois é, uma preocupação muito grande realmente e as pessoas ficaram sem saber o que fazer exatamente, até porque muita gente já tomou a vacina, grávidas, nesse período pós-parto. A gente tem aqui uma orientação, a palavra de um infectologista, Dr. Eduardo Sprins. Vamos ouvir. Eu gostaria de poder vacinar todas as gestantes, só que a gente tem que saber que a gente ainda não tem a informação dos estudos sobre a real segurança das vacinas nessa população. Uma das coisas boas quando a gente estuda a vacina é que a gente sabe que os efeitos colaterais graves ocorrem até as primeiras 3 semanas. Depois disso, não tem mais problema. Então, e como eu falei, foi um caso de uma gestante em milhares, provavelmente, no nosso país. Então, os benefícios superam os riscos. Nesse caso, de uma gestante já ter feito uma primeira dose, ela deve completar o calendário vacinal sem nenhum problema. Muito bem, por isso nós vamos conversar agora, mais uma vez, com a Fernanda Fernandes, que é chefe da Vigilância em Saúde aqui em Porto Alegre. Boa tarde, a senhora me escuta bem? Boa tarde.
Oi. Bom, o que é importante a gente deixar bem claro para as pessoas, nós estamos com muitas dúvidas, principalmente as telespectadoras, tem as que já tomaram a primeira dose. O que é que aconteceu? Afinal de contas, era orientação ou não vacinar esse grupo, já que o próprio laboratório disse que não se tem experiência com as mulheres grávidas e as que estão em período pós-parto, Fernanda? Exatamente, a gente não tem estudos, a gente não foram conduzidos estudos nessa população de gestantes, né, de mulheres grávidas, né. Isso já é uma recomendação de todos os comitês de ética, inclusive, que não se conduza pesquisas nessa população. Como é que a gente avalia a eficácia, a segurança nessa população? Quando a mulher inadvertidamente é vacinada, né? Mas o que o Ministério fez? Ele emitiu uma nota técnica, nota 467 de 2021, dizendo que havia feito muitos estudos, criou uma comissão técnica para avaliar essa questão das gestantes e recomendou a vacinação, há poucos dias, a abertura da vacinação para todas as gestantes e puérperas, né? Isso colocou na meta vacinal do país, né? Então, nós estávamos muito tranquilos quanto a essa recomendação, porque a gente estava tendo um aumento de óbitos de gestantes e puérperas, né? Então, a gente estava seguindo a recomendação do Ministério. Nos causa um pouco de surpresa essa nota, mas a gente está olhando com atenção, a gente não tem muitos elementos ainda, estamos aguardando uma nota mais clara do Ministério, com mais detalhamento para a gente saber qual é a relação com esse óbito, que ainda não está muito claro, mas o que é importante é que a gente está tendo muito mais óbitos por Covid, né, do que esse único óbito aí que pode estar relacionado à vacina. Fernanda, a orientação agora é se procurar, no caso de Porto Alegre, a vacina da Pfizer, é diferente de outras cidades do interior que não tem essa vacina. Mas a própria a bula da Pfizer também diz que não foi feita pesquisa com esse grupo de mulheres. Mesmo assim, a Pfizer vai continuar sendo aplicada. O CDC dos Estados Unidos, né, que é o órgão máximo lá nos Estados Unidos para a questão de epidemiologia e vacinas, ele fez um estudo, né, ele fez um controle com as mulheres que tomaram a vacina da Pfizer no ano passado nos Estados Unidos, né? Então, as mulheres que se vacinaram com a vacina da Pfizer e descobriram que estavam grávidas, depois elas comunicaram ao CDC, né, que é esse órgão regulador dos Estados Unidos, e eles acompanharam essas mulheres. Então, saiu um pré-print, que a gente chama, que é um artigo, a primeira etapa de um artigo científico, dizendo que há segurança, né, na vacina da Pfizer para gestantes, né? Esse estudo ainda é um estudo preliminar, né, que precisa se avançar mais, porque, obviamente, a gente precisa de 9 meses para acompanhar as gestantes, mas as gestantes que foram acompanhadas, né, que tomaram a vacina e não sabiam que estavam grávidas, não tiveram nada, nenhum efeito adverso, nada que pudesse colocar em risco a segurança da vacina para esse grupo. Glauco. Eu só queria fazer uma questão a respeito de quem tomou a vacina, se sentiu alguma coisa, o que deve fazer e mais, reforçar. Quem tomou a primeira dose deve tomar a segunda, apesar deste alerta da Anvisa ou não? Então, a gente está aguardando um posicionamento do Ministério, vamos ter uma reunião hoje à tarde com o Estado, né, e para que nos oriente qual vai ser a conduta em relação às pessoas que já tomaram a primeira dose, as gestantes que já tomaram a primeira dose. A gente ainda não tem essa orientação, né, a orientação que saiu ontem foram só 3 parágrafos na nota do Ministério, né, foi muito rápida, assim, a comunicação e muito sucinta, então a gente precisa detalhar tecnicamente melhor para entender e poder comunicar isso para a população. Como a gente começou recentemente a oferecer vacina para gestantes, ainda vai demorar as 12 semanas de intervalo para a segunda dose. Então, a gente tem tempo ainda para avaliar isso com bastante calma e orientar a população de qual deve ser a conduta. Certo. Bom, não sei se na Europa e Estados Unidos a gente ficou com essa dúvida, as grávidas foram vacinadas? Não sei se vocês têm essa informação, porque a orientação do laboratório qual que foi? Sim, não, como eu expliquei antes, né? Elas foram vacinadas sem saber que estavam grávidas, e comunicaram depois que estavam grávidas, então elas foram acompanhadas, e foi um número bem expressivo de mulheres. Né? Então, entendi. Foi uma amostra grande, e daí foi possível concluir a segurança, né, nesse estudo preliminar, ele ainda está em andamento, né? Entendi. Os primeiros resultados,
demonstram segurança no caso da vacina da Pfizer. É que lá não tinha essa orientação para mulheres grávidas e puérperas se vacinarem, né? Não, porque estava sendo... Não, ainda não, exatamente. Certo. Bom, a gente tem ainda 1 minuto e meio. Eu acho que só é importante a gente ouvir a tua palavra. A gente conversa com a diretora de Vigilância em Saúde aqui em Porto Alegre, só para a gente encerrar. E uma palavra de tranquilidade, porque muitas mulheres ficaram assustadas e preocupadas, né? E familiares também. Eu acho que o Ministério foi extremamente cauteloso emitindo essa recomendação, né? Até para aprofundar melhor o detalhamento, né? E a gente vai ter que ainda discutir muito sobre isso. E eu acho que é muito tranquilo se a gestante que tomou a vacina da Oxford apresentar algum sintoma, o que ela deve fazer? Que foi a pergunta que o Glauco fez antes, né? Deve procurar o posto de saúde, né, a unidade onde ela se vacinou e reportar os sintomas, né? Ela vai ser acompanhada, né? A gente registra, notifica esse evento adverso, se houver, né? E a gente vai acompanhar essa gestante do serviço de saúde. Eu acho que essa é a recomendação que tem que ser feita, as mulheres podem ficar tranquilas, né? E procura o serviço de saúde se sentir alguma coisa diferente. Fernanda Fernandes, diretora-geral de Vigilância em Saúde, muito obrigado pela entrevista e pelas orientações. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde. Bom, muito bem. Importante orientação e certamente nós vamos acompanhar e orientando dia a dia a respeito desta questão da vacinação da Oxford. Lembrando que hoje, que horas que vai ter a nossa transmissão Auxílio Emergencial Gaúcho? Glauco Paza. 1h30 da tarde, Auxílio Emergencial Federal e Estadual. Mande a sua pergunta para o Facebook do SBT. Combinado? A partir da 1h30 da tarde, Glauco Paza e Lucas Abate. Os homens do Auxílio Emergencial. 19h20, a segunda edição com o Marcelo Chemar. Está de folga essa semana, Palu. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã. Obrigado pela audiência, pela companhia. E hoje, grande partida do Palmeiras. Aí às 21h15 aqui no SBT. Palmeiras e Independiente del Valle. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. A gente se encontra amanhã. Até lá.